Justamente a nossa primeira entrevista do programa de hoje, que é com o empresário aqui de Itapetininga, grande amigo aqui da casa, o Fábio Carriel. Carriel, boa tarde, bem-vindo ao Telescópio, tudo bem? Olá, Guto, boa tarde a toda a equipe, boa tarde a todos que nos assistem. Tamo bem, friozinho na sombra, mas tá tudo bem. Show de bola, Carriel, isso que é importante, né? É continuar, daqui a pouco agora tá chegando o frio aqui na cidade. Carriel, primeiro eu gostaria de perguntar já pra você, né? Diante de tudo isso, diante desse frio e tudo mais, né? O clima político hoje tá quente, já tá começando a esquentar para 2022? Na verdade, o clima ele não esfriou, né? Parece que quanto mais próximo nós estamos, né, das eleições, que serão, né, no ano seguinte aí, você vê aí um posicionamento, pessoas fazendo campanha já, que é comum, e o pessoal debatendo muito entre o que está havendo nesse momento hoje, principalmente lá no âmbito federal, né? Nós já começaram muitas conversas a respeito disso. E, Carriel, já vou começar aqui perguntando um pouco da sua opinião a respeito do, acho que do maior tema, ou que pelo menos deveria ser o maior tema desses tempos agora, que é a questão do Covid e também a questão da CPI do Covid, né? Como que você avalia essa CPI, Carriel? Ela é algo válido? Ela é algo que vai trazer bons frutos? Ou seja, olhar para como foi a aplicação desse dinheiro, como foi as tomadas de decisão através do governo federal? Ou também é muito importante se olhar a questão municipal e estadual? Bom, Guto, eu vejo que seria importante essa CPI se não tivesse um único propósito de bater no chefe do executivo, que é o nosso presidente. Infelizmente, você vê que se formou um circo em volta da CPI. Quando eles querem não fiscalizar as verbas que foram enviadas aos governos, né, aos estados e também às cidades, e tira de foco, querendo colocar uma culpa de uma situação que o mundo hoje vive, somente no chefe do executivo, no nosso presidente, eu acredito que isso daí não vai chegar em lugar nenhum. Depois do Pazuello ter dado, né, o seu depoimento, ele acabou jantando, almoçando e fez a sua ceia de Natal antecipada, ele demonstra, né, o real intuito dessa CPI. Infelizmente, não consigo ver que vai alcançar o que a gente tanto precisa, combate à corrupção no dinheiro que foi enviado para o tratamento da Covid no nosso país e, infelizmente, não chegou ao seu destino, que era o principal motivo, né, dessa demanda aí. Muito bem, né, Carriel? Acho que você traz algo aqui que é importante, né? Porque, de fato, vamos dizer assim, muito dinheiro foi empregado para o combate ao Covid. Nós sabemos que o Brasil tem aí seus problemas endêmicos, talvez o mundo todo, né? Que é a questão da corrupção, então seria uma chance muito grande de se apurar mesmo, né? Desvios, se apurar mau uso desse dinheiro, se apurar formas que talvez tenham sido erradas. No entanto, como você diz aqui, seria de certa forma, talvez tudo isso tenha sido deixado de lado para se criar talvez uma narrativa, para que se criar um problema com o presidente, seria isso, né, Caio? Eu percebo, Guto, e os nossos ouvintes, que tudo hoje é rotulado, entendeu? Então, baseado em narrativas criadas, os grupos ficam combatendo dentro de rede social, ao invés de fato olhar a causa, o motivo maior, né, que era para estar mais evidente. Então, quando se fala que foi apurado determinado governador de determinado estado, ninguém leva em conta o desvio e a quantidade de dinheiro. É verdade que a gente tem um sistema de saúde precário. Isso não é novidade para ninguém. E aí veio a pandemia que coloca todos no mundo, né? Mas como a gente está falando de Brasil, estado e município, nós aqui numa situação muito mais que difícil. E mesmo o combate do governo federal, que é destinando essa verba, esse dinheiro, que foi muito dinheiro, e infelizmente, por conta de um sistema corrupto, né, político, não alcançou, eu acredito que nem, sei lá, 30%, 20% do que poderia ser feito com essa verba se destinada corretamente. Isso contabiliza vidas perdidas.
Muito bem, Carriel. E falando também a respeito de outros assuntos, eu acho que o que chamou muita atenção aqui, né, nesse dia de ontem, né, acredito que foi essa foto aí, foi a divulgação de uma foto da FHC junto com o Lula ali, fazendo o toquinho e tudo mais, o FHC dando algumas declarações, falando que seria, no caso, né, de um segundo turno entre Bolsonaro e Lula, ele seria mais favorável ao Lula, tudo, e o pessoal comparou com algumas críticas, tudo. Como que você vê essa movimentação, Carriel? De certa forma, representa ali que todo mundo já abandonou uma terceira via, vai ser mesmo ou a favor do Bolsonaro ou contra o Bolsonaro essa eleição de 2022? Então, essa união aí do Fernando Henrique com o Lula e essa declaração de romance, né? Para quem já ouviu falar sobre o Teatro das Tesouras, ele está não está mais nas coxinhas das cortinas. Verdade é que eles sempre andaram de mão dada, sempre juntos. E hoje você vê, por exemplo, a luta contra o presidente, que é para derrubá-lo, né, no próximo ano, que eu não acredito que isso vai acontecer, pelo contrário, a demonstração da aceitação pública, e para quem é sério de verdade, e tem o que o governo federal tem feito nesses anos sem governabilidade, com uma situação de o presidente ser o cara mais traído, no meu ponto de vista, tá? O cara mais traído até agora, ainda ele está só em ascensão. Ontem mesmo, né, para quem acompanhou ele no Rio de Janeiro, como que foi a recepção, que não é diferente de nenhum lugar aí no Brasil. Mas essa união dos dois, assim, não surpreende, apenas revela o que antes a gente ouvia falar. O que a gente tem de benefício hoje do compartilhamento rápido das informações é isso, né? Você fica sabendo de fato o que está acontecendo e é explícito. Mas eu não vejo aí que eles vão conseguir alcançar o que eles estão lutando. Primeiro, FHC desqualifica o governo do ex-presidiário Lula, né? Diz que o PT acabou com o país, e agora eles dão as mãos e dizem que estão juntos aí, né, se precisar combater o presidente. É uma vergonha. Muito bem. Carriel, você falando a respeito justamente da manifestação, né? Como que você avalia essas últimas manifestações, né? E o porquê que, de certa forma, parece que elas tomaram mais força agora, né? Eu sei que o apoio do presidente, possivelmente, ele sempre esteve presente, mas as pessoas estão parecendo que não estavam tão dispostas, assim, a ir, a mostrar. Agora parece que voltou. Você atribui a algum feito, assim, alguma coisa? Bom, Guto, hoje, depois de quase 1 ano e meio de pandemia, e todas as medidas estudadas e aplicadas de biossegurança médica, o pessoal, eles estão mais se cuidando em relação ao Covid. O que o Covid fez parece até uma situação atípica, colocou todo mundo dentro de casa, que era justo, né, por conta de ninguém saber o que estava ocorrendo, e aí diminui, sim, as manifestações. O presidente, por sua vez, ele acaba convocando as pessoas, né, porque o que ele se propôs em campanha, que era lutar contra a corrupção, até hoje não mudou o discurso. Por mais que exista narrativa, fake news, e o pessoal se degladiando aí em redes sociais, verdade é que a popularidade dele tem aumentado. Eu acredito muito que é por conta do que tem sido feito, de fato, por mais que tenham grupos aí que neguem, né, fala que ele está terminando obra que foi começada pelo PT há 16 anos atrás, né, a gente tem que lembrar disso, mas ele está fazendo o que de fato o povo precisa. E é um presidente que ele está pelo povo. Né? Nós vemos aí muita gente convidando FHC, Lula e o seu grupo a sair, até o nosso governador aqui, o Dória, tem um vexame dessa semana passada, finalzinho, ele dando tchau para ninguém aí dentro de um shopping, então já demonstra a popularidade. Mas essa adesão e posicionamento, eu acredito que o cidadão, que o patriota de bem, ele tem visto a necessidade de mostrar o lado que nós estamos. Então, por conta disso, eu vejo aí esse posicionamento melhorado de quem está defendendo aí o nosso direito, e direito esse que já faz um tempo que está sendo cerceado. Tá? A gente vê aí um STF monocrático,
dando canetada desde quando o presidente assume, mas o povo ele tem aumentado aí e reiterado o seu voto, dizendo que emana sim do povo e que o que a gente escolheu, ele está do nosso lado e precisa do nosso apoio. Então eu vejo com bons olhos aí esse aumento de apoio ao nosso presidente. Muito bem. E, Carriel, gostaria de perguntar para você a respeito da contrapartida do presidente, né? Até por alguns aliados, em alguns momentos, até o começo desse ano, vamos colocar assim, as pessoas colocavam, de certa forma, uma certa apatia do presidente, de não responder muito, de não representar, de muitas vezes deixar o Congresso não, o STF ir caminhando e fazendo certas ações, e ele não dava nenhuma resposta, não fazia nenhuma ação mais contundente quanto a isso, né? Relembro aqui algumas manifestações que teve. Você esteve até presente em algumas lá em Brasília mesmo, depois que algumas manifestações até na frente do STF acabaram resultando na prisão da Sarah Winter e tudo mais. E nisso o presidente parecia que não se manifestava muito. Teve o caso do deputado agora do Rio também, onde ele não quis muito intervir. No entanto, a partir das manifestações de 1º de maio, agora parece que ele começou a colocar mais o pé. Você vê isso, Carriel, ou é uma impressão um pouco que você não tem, assim, de que o presidente ele começou sim a se impor mais e talvez apertar um pouco o cerco contra o STF? Então, Guto, eu vejo o nosso presidente como um grande estrategista. O que aconteceu no ano passado, como você citou, nas manifestações que começam em maio, né, abril, em Brasília, quando o STF ele se levanta mais intensamente contra o cidadão que manifesta o seu desejo, o seu voto. E, maiormente, ele quer poder executar o seu direito de viver. Quando é feito todas as prisões arbitrárias, que futuramente isso vai custar muito caro, até para o Estado, e o nosso presidente ele não intervém, eu vejo como uma manobra de mostrar para toda a população a audácia, né, e o ativismo judiciário que existe no nosso país. Passando por cima de decretos do presidente, passando por cima de medidas que tinham que ser tomadas, mas, de uma certa maneira, ele acaba expondo não só o STF, como a Câmara dos Deputados, o Senado, e você vê aí nesse ano, nesse último ano e meio, o que mais caíram foi as máscaras, né? E aí o povo hoje, evidenciando o apoio do presidente, hoje tem sido feito contra a nossa democracia. Infelizmente a nossa democracia parece que está em óbito, né? A gente vive aí um parlamentarismo e um judiciário mandando, independente, né, do posicionamento do cidadão que os elegeu. Então, eu acredito que isso só vai aumentar. Eu não tenho dúvida disso, e que o presidente, sim, vai ser reeleito, porque é isso que o povo precisa. Alguém que tenha valores cristãos, que lute nos seus princípios e que conserve, de fato, o que construiu o nosso país. Não dá para destruir tudo, o mecanismo já existe, todo mundo cobra que o presidente se elegeu dizendo que ia chegar, meteu o pé na porta, ia mandar prender isso, aquilo, mas quando ele chega ao sistema, ele entende que é muito mais engessado do que ele imaginava, mesmo estando lá dentro, por 30 anos. Então, o povo vai aderir cada vez mais, não sei se vai ser como na antiga Marcha da Família, onde a gente vai ter todo o povo na rua. Eu acredito que não vai precisar disso. Eu acho que a resposta, se a gente tiver aí o voto auditável, vai vir nas urnas. Muito bem, Carriel, também falando aqui, nós temos um recado, né, do Moacir Antônio participando aqui com a gente. Ele colocou aqui, Bolsonaro saiu dar uma volta de moto só, e olha só no que deu, ele arrumou milhares de acompanhantes. Ele colocou aqui, acho que se referindo, né, às vezes o caráter informal, né, que o Bolsonaro leva aí, principalmente as suas saídas e tudo, e também nesse momento dessa manifestação. Mas, Carriel, eu preciso perguntar para você a respeito, vamos dizer assim, das questões de medida de segurança, protocolos de saúde e tudo mais, né? O presidente Bolsonaro, desde o começo, ele já mostrava ali discordâncias com alguns deles, né? No entanto, algo que chamou a atenção, que foi até noticiado, né, que assim que o ex-presidente Lula, ele entrou na disputa, né, parece que ele deu uma recuada
recuada, ele começou a dar umas entrevistas de máscara e tudo mais, usar mais, mas agora parece que ele já largou de tudo. O que você acha? Você acha que o Bolsonaro acredita ou não acredita? Ou às vezes ele não usar é uma propaganda, é uma questão mais política? Como que você vê essa questão, Carrel? Guto, eu acredito que medida de segurança, biossegurança, tem que ser individual. Nós temos que ter essa urgência e entender a necessidade. Cada um tem que fazer a tua parte. O problema é que todo mundo quer que o presidente seja exemplo de tudo para todos. Uma vez eleito, ele tem que ser santo. Ninguém se lembra que votou no presidente porque ele era essa pessoa escrachada, chamava bandido de bandido, corrupto de corrupto. Então, essa liturgia do cargo, que todo mundo quer que ele fale bonito, vai ser difícil. Eu acho que não vai acontecer porque não é ele. Ele passa a usar, com certeza ele foi recomendado, né, a usar máscara em determinados ambientes, com mais pessoas, mas a verdade é que tudo que ele falou sobre tratamento precoce, os medicamentos que foram falados tanto e foi negado, e dizendo que ele era genocida, que ele estava imputando uma coisa sem ter conhecimento algum, hoje o mundo está usando e desmentindo a narrativa que via contra o presidente. Então, quando eu digo o presidente estratégico, é nisso também. As pessoas que batem contra, eles não voltam atrás porque são covardes, eles não vão assumir de fato que falaram uma coisa e hoje a realidade é outra. E não que ele esteja certo em tudo, mas que quando ele está certo, ninguém quer aceitar. Eu acho complicado de você cobrar para centenas de milhares de pessoas que estão lá apoiando o presidente num ambiente aberto, onde a ciência diz que um ambiente aberto diminui-se o contágio, e também pedir para que ele faça isso. Ele representa o povo. Então ele diz para o povo que tem que se cuidar, que tem que se vacinar, até tem trabalhado muito para que isso aconteça no país, mas infelizmente ele está na mira. A vidraça maior hoje é ele, e até aqueles que votaram nele, eu digo que era os que sabiam que ele ia ganhar e hoje diz, eu me arrependo do voto ao presidente, é porque ele tem a profundidade de um pires, né, de conhecimento, de acompanhamento, e na verdade ele está se negando aí, uma pessoa que defende os nossos valores. A gente não pode computar no nome do presidente o que tem acontecido, né, de ruim em tratamento, combate ao Covid, uma vez que todo o dinheiro que foi aí destinado, a gente sabe que grande parte, a maior parte dos municípios, nem foram usados para esse destino. Então, quando se cria uma narrativa para discutir se ele deve ou não usar máscara, eu acho que já foge de uma causa fundamental, principal, que está acima desse debate. Muito bem, Carriel. E trazendo um pouco para a nossa cidade aqui, Carriel, nós sabemos das dificuldades que muitas vezes aparecem, que já existiam aqui em Itapetininga, mas que com a pandemia acabam sendo ainda mais agravadas, né? Você sempre teve um trabalho aqui também social, ligado a algumas questões aqui de Itapetininga. Eu sei que você esteve também, acompanhei ali pelo Facebook, né? Você esteve uma conversa também com o Padre Reinaldo nessa última sexta-feira, também falando sobre essas questões. Como que você vê a situação de Itapetininga, Carriel? A situação da parte principalmente social aqui, das necessidades das pessoas, dos mais carentes, ela foi muito afetada nessa pandemia? Então, Guto, infelizmente, no momento como esse de crise no nosso país, não só pela doença, mas também a gente cresceu demais aí a falta de emprego, de possibilidades, aumentou muita gente em situação muito difícil. Como você comentou, já faz um tempo, vai para 6 anos, que eu participo de algumas ajudas sociais, a gente atende pessoas em situação de rua e aumentou muito o número dessa população. Infelizmente, nós não vemos, por parte de política pública, algum esforço para amenizar isso. Se não fosse alguns projetos que existem, se não fosse o SOS, o projeto até do Padre Reinaldo, né, que assiste hoje pessoas em situação de rua e pessoas que não têm condição, estão perto aí da miserabilidade na cidade, que também existe, as pessoas às vezes fecham os olhos para isso, mas a gente tem que olhar.
Essa população, nos últimos anos, no meu ponto de vista, que faço parte de vários grupos que atendem, né, moradores de rua, quase que triplicou, e isso é um problema social, tá? Tem muita gente aí que quer combater falando mal, ao invés de entender e participar. Hoje o que o padre faz, não assiste só pessoas em condições de rua, em situação de rua. Se você passar todo dia lá na frente da igreja, existem duas filas. Uma fila que é para pessoa em situação de rua e uma fila para pessoas que não estão tendo condição de levar alimento para casa. E, infelizmente, a fila maior são dessas pessoas que têm um lar, que têm família, mas estão desempregados e não conseguem alcançar o ganho nem para manter a tua família, os seus filhos, a sua própria existência. As pessoas têm que se organizar mais. Tá? Eu vejo que tem muita gente em Itapetininga de boa vontade, participando, levando alimento, levando uma palavra, levando cobertor, roupa para essas pessoas em situação de rua. Mas tem que haver, sim, um alinhamento para que seja feito esse atendimento de maneira mais inteligente e alcançar mais pessoas. Às vezes, eu percebo pessoas levando 2, 3, 4 alimentação para uma pessoa e acaba se perdendo isso por falta desse alinhamento, dessa conversa entre esses grupos. Mas como você disse, eu fui convidado, né, para participar mais do SOS. Nessa semana eu vou assumir como presidente do SOS e tenho falado com pessoas importantes. O Padre Reinaldo é uma dessas pessoas que tem um know-how, que tem uma visão não só de mundo, mas que tem um preparo para a gente desenvolver projetos que não só alimente essas pessoas, mas que tenham uma assistência médica, de saúde mental, e para aqueles que querem um tratamento, que querem aprender uma nova profissão e depois ser reinserido na sociedade. Esse é um desafio novo, esse é um desafio que eu aceitei e acredito que, né, se Deus quiser, ele vai gerar melhores frutos. Muito bem, Carreal. Acho que esse é o grande ponto, né? Quando nós falamos aqui a respeito de questões políticas, de visões ideológicas, tudo, às vezes as pessoas acham que isso vai nos dividir, mas, no entanto, esse trabalho, eu tenho certeza que muitas pessoas que não concordam, às vezes, com você, ou algumas que concordam, fazem parte também desse projeto, também tem esses pontos, essa ajuda, né? E é muito importante nós olharmos para a realidade atual de Itapetininga, pensar a nossa cidade aqui. E, Carreal, falando também a respeito disso, nessa continuidade, né? Como que você avalia, Carreal, a situação assim, tanto do combate ao Covid, mas também do comportamento da população aqui de Itapetininga? Porque eu vou trazer uma notícia aqui para você que foi publicada agora no jornal Correio de Itapetininga nesse fim de semana, né? Que no último fim de semana, diversas denúncias de estabelecimentos da cidade que estariam descumprindo as medidas para evitar a disseminação do Covid-19 foram feitas nas redes sociais, como bares localizados no centro da cidade e que apresentaram um show no último sábado, né? Também a prefeitura, por meio do setor de fiscalização, ele informou ao jornal Correio que esteve no local mencionado na segunda-feira e que se encontrava fechado. A notificação ela foi aplicada assim que o responsável for localizado. E também em nota a prefeitura diz que segue com a Operação Itapê Mais Segura, que intensifica tanto na área central como nos bairros a coibição, né, de possíveis aglomerações. E falando justamente a respeito disso, Carreal, você vê que talvez a população largou um pouco a mão, porque nós sabemos, né, existem a necessidade de trabalhar, que todos temos, mas shows, outras medidas, aglomerações, tudo, talvez não seja a hora ainda. Como que você vê? Bom, Guto, como você falou, a necessidade de a gente trabalhar, ela é muito importante. Dono dos estabelecimentos tem a mesma necessidade. Eu até participei no mês passado, né, com algumas pessoas do comércio, onde a gente pedia isso, o direito de poder trabalhar. Nós estamos meio que no início ainda da vacinação, e isso é importante. Porém, os donos de estabelecimento, eles têm que ter essa consciência. Ainda não é hora para fazer grandes festas, grandes eventos. Esse é o meu ponto de vista. E para aqueles que operam, bom, todo mundo sabe das normas, distanciamento, uso de máscara.
Eu acho que aqui na nossa cidade o pessoal deu uma relaxada. E isso, queira ou não, gera muito mais discussão contra do que a favor daquele estabelecimento que precisa operar. E eu trabalho, por exemplo, a minha barbearia, ela não atende, né, mais de 3 pessoas ao mesmo tempo, elas têm aí a sua distância mínima, até é maior da distância mínima, a gente faz uso contínuo de álcool gel, e isso é uma necessidade, isso precisa ser feito. Agora, se o pessoal começar a agir dessa maneira, nessa desmedida, eu acredito que pode vir potencializar aí uma dificuldade da nossa saúde, que já existe. Então, temos que pedir mais conscientização, e eu tenho certeza que os donos do estabelecimento já têm isso, eles têm que transferir e cobrar para as pessoas, né, para os seus clientes. Está todo mundo precisando disso, está precisando sair, respirar, trabalhar, lutar pelas contas. A gente sai de um ano com a conta no vermelho, eu acredito que a maioria, e existe aí uma necessidade da gente rapidamente honrar com os nossos compromissos. Mas nós já passamos por um ano muito difícil dentro de casa, sem possibilidade de trabalho. Então vamos esperar mais um pouquinho, a nossa cidade está vacinando, né? Todo dia tem vacinação. Eu creio que o nosso Poder Executivo tem se empenhado aí para fazer isso, porque sabe da necessidade de toda a nossa população. E então eu acho que uma dica é isso, pessoal, vamos se atentar para que amanhã não venha aí um governador dizendo que tem uma terceira onda, uma quarta onda e tranque tudo, o que já aconteceu de vir desidratando a gente e acabe aí tirando a possibilidade de empresas futuramente operar. Se ela vai sendo notificada, daqui a pouco ela vai receber uma multa, a gente viu muitas fecharem a porta só por não poder operar. Agora, você operar desmedidamente não é inteligente. Muito bem, Carriel, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui com a gente, sempre essa gentileza de estar ao vivo aqui no Telescópio, né, deixa aberto caso você queira dar mais alguma informação e também, né, aqui cumprindo um papel mesmo de sempre estar junto com as nossas empresas aqui da cidade. Eu sei que você está com um lugar novo aí, quem é fã, quem é cliente aí do Carriel, conta pro pessoal essa novidade também. É verdade, Guto, a gente está com a nova barbearia, voltamos aí depois de 1 ano e meio, né, difícil, mas estamos num lugar bem legal, na Dr. Coutinho, número 1108. Convido todos que quiserem vir aí, tomar um café comigo, bater um papo, dar um talento aí, a gente deixa a pessoa aí, os meninos, pelo menos uns 30, 40 minutos mais jovem, então já melhora bastante. Vem aí conhecer. E, para encerrar, eu queria mandar um abraço a todos que nos acompanham, todos os amigos, e mandar uma mensagem para o público em geral, tá? Que é a gente se atentar às causas, não aos rótulos, não à ideologia nem a lado. Gente, nós precisamos lutar mais humanamente, tá? A gente tem que defender de fato aqueles que precisam, e a gente tem que lutar para honrar e ser uma pessoa melhor, independente de lado, direita, esquerda, se você gosta mais desse político ou daquilo, não muda a realidade a gente perder tempo, ficar se degladiando dentro de grupo. Vamos ajudar um morador de rua, uma criança carente, vamos ver o que está acontecendo na nossa cidade, vamos na Câmara assistir às sessões e ver o que cada político eleito pelo voto direto está fazendo por nós. Vamos cobrar, é isso que a gente tem que fazer, praticar a cidadania. Um abraço a todos, Deus abençoe, obrigado Gutão, obrigado TVI. Muito obrigado, Carriel, pela participação aqui com a gente. Então, conversou com a gente aqui o Fábio Carriel, ele que é empresário aqui de Itapetininga, comentando alguns assuntos aí de política federal e também aqui da nossa cidade.